Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje é 31 de maio, data que lembramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Você já parou para pensar como seria a sua vida sem os meios de comunicação que existem hoje? Pois é, a gente vai falar disso já já e também da importância do profissionalismo de quem opta em seguir nessa carreira. E ainda uma reportagem com imagens que vão te deixar com vontade. Junho já começa amanhã e com ele a temporada de festas com guloseimas como a paçoca, o que anima o setor que vende esse tipo de produto. Atenção universitários, prazo do FIES foi prorrogado. O MEC anunciou que o sistema volta a funcionar amanhã e a renovação do contrato poderá ser solicitada até o dia 16. E tem ainda o dia do desafio. Você vai ver que muitos votuporanguenses e também moradores da região deixaram a preguiça de lado e praticaram atividade física. É agora. E está agendado para o dia 14 de agosto a audiência daquele acidente que aconteceu em agosto do ano passado, no último dia do Votur Rodeio Music, e matou Marcos Vinícius dos Santos Pereira, de 25 anos. Gustavo Gomes seria o motorista da caminhonete que capotou no estacionamento da festa. O laudo da Polícia Científica na época, como foi divulgado na imprensa e contestado por Gustavo, apontou por meio da análise do terreno que aconteceu o capotamento e também por outros fatores, que a caminhonete estava realizando manobras conhecidas como zerinho ou o tradicional cavalo de pau. E hoje o mundo celebra o Dia da Comunicação Social. Nos últimos anos, a forma como a informação chega até você mudou e muito. Nós que temos a missão de manter você informado, precisamos sempre trabalhar com muita seriedade, ética e em busca de mostrar todos os lados, além, claro, de estarmos sempre conectados. Um trabalho minucioso que dá prazer, porque todos nós, tanto a gente aqui quanto você aí de casa, sabemos o quanto a comunicação é importante para o nosso dia a dia. Já imaginou como era antes, quando não existia rádio, TV e internet? Pois é. Opa, de volta, número 1 de Votuporanga, toda a região, 2 horas e 42 minutos, preparado do meio-dia até às 5 horas da tarde, muita música boa. Há 13 anos, essa é a rotina do Caju Neto. É daqui, da mesa de som, que leva de segunda a sexta-feira música e informação para quem está em casa, no carro ou no trabalho. Essa precisão do rádio é muito imediato, é o imediatismo, né, cara? É aquela coisa de... O cara perdeu a carteira 2 horas, quando foi 3 horas eu dei a notícia e acharam a carteira. Então é muito rápido. O lance de passar informações locais, Votuporanga, informações nacionais e até internacionais. A internet ajuda muito isso. O Caju, a rádio, eu aqui, a Rádio Unifev, a gente trabalha com o WhatsApp, trabalha com o Facebook, com o celular em si. Por quê? Porque precisa, é um feedback, você tem que sentir o teu público, se eles estão te assistindo, se eles estão te ouvindo. A comunicação sempre fez parte da história e da vida da humanidade. E com o passar do tempo, ela vem evoluindo. Hoje, com um simples celular na mão, dá para saber quase que instantaneamente o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Informação que é compartilhada por qualquer pessoa e que, para chegar aí na sua casa, é avaliada por profissionais da comunicação. Somos nós que buscamos mostrar sempre todos os lados daquela história, ajudar a mudar alguma situação e também na prestação de serviço. Primeiro lapidar essas informações para ser passada para o consumidor final, né? Na maioria das vezes essas informações que nós estamos trabalhando não é a melhor, mas ela tem que ser passada de uma forma completamente transparente, ética, responsável, né? E a gente tem esse papel fundamental dentro da área de comunicação. Para contribuir na formação do comunicador, o universitário tem à disposição a rádio e a TV Unifev. O espaço é o que proporciona a prática de todo esse importante processo. O ambiente adequado e oportuno para a qualificação e capacitação de jovens estudantes de comunicação. Acho que esse é um papel muito importante, ainda mais nesse momento de transição tecnológica, porque o estudante sai daqui já com toda a competência para poder trabalhar num veículo digital.
né? Enquanto outras instituições ainda estão trabalhando com equipamentos analógicos, nós aqui já podemos oportunizar esse espaço de aprendizagem e estágio. Sem dúvida nenhuma, é todo o diferencial que a Unifev tem oferecido para os jovens. Com a digitalização do sistema de transmissão da TV, as portas ficarão ainda mais abertas. Antes, no ambiente analógico, a maior parte das emissoras eram afiliadas das grandes cabeças de rede do Brasil, né? O que já aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, que é o surgimento dessas pequenas redes regionais e, às vezes, até municipais locais, está acontecendo agora. São as novas TVs Câmara, né? As novas TVs até do Judiciário, as TVs comunitárias e educativas. Então, com esse advento de tantas emissoras geradoras e emissoras de pequeno porte, mais alta performance, muitos espaços novos vão surgir. Como já dizem alguns pensadores, comunicação é mais que informação. Informação subsidia, atualiza, nivela conhecimento. A comunicação sela pactos e educa. Esse profissional, ele pode trabalhar em agências, ele pode trabalhar na área empresarial, ele pode trabalhar nas TVs, ele tem um leque muito vasto dentro dessa profissão. Eu, Caju, eu não tenho um trabalho, eu me divirto, então eu saio de casa, todo mundo tem mania de falar, vou trabalhar agora. Eu não estou indo para o trabalho, eu estou indo me divertir, eu trabalho em rádio, amo aqui, onde eu faço, aqui na Rádio Unifev, e o meu horário é do meio-dia até às 5 horas da tarde, é um programa dinâmico. A gente trabalha com pop rock, a gente dá uma pitada de cada coisa e a gente atende os ouvintes, é muito bom. Eu falo, trabalha no que você gosta, que você não vai trabalhar nunca. Se você tem interesse aí pela área, pode agendar para visitar e conhecer os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. O telefone é o 17 3405 9999. Agora a gente vai falar da violência agora na região. Uma mulher de 80 anos foi assaltada e empurrada por um ladrão hoje à tarde na Praça da Matriz, em Catanduva. Segundo a polícia, a mulher foi abordada por 2 rapazes que a derrubaram e retiraram a bolsa que estava com ela. A vítima disse que teria passado a senha dos cartões aos homens depois de ser ameaçada. Ela foi até o banco para bloquear os cartões, mas os suspeitos já tinham feito um saque de R$ 2.500. E outras notícias movimentaram a região, como vamos conferir com Angélica Lima. Boa noite, Angélica. Boa noite, Wender. Policiais prenderam na noite de ontem 2 homens acusados pela morte de 2 moradores de rua. Os corpos das vítimas foram encontrados em um canavial. O motivo do crime foi uma dívida trabalhista. Um dos moradores de rua era ex-funcionário de um dos assassinos. Ameaças e briga entre eles teriam resultado no homicídio. E foram presos ontem os suspeitos de roubarem um mercado em Valentim Gentil. A polícia também apreendeu a moto, capacetes e roupas usados pela dupla no momento do roubo. Além deles, 5 homens também foram presos por envolvimento com tráfico de drogas. E em Jales estão sendo realizadas palestras para prevenção de drogas em escolas públicas e instituições da região. As palestras são direcionadas para as crianças e adolescentes da rede pública de ensino. As ações de prevenção às drogas são importantes ao combate de tráfico de entorpecentes, pois ajudam a impedir a ação dos traficantes no aliciamento de novos usuários. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Até amanhã, Angélica. Paçoca, pé de moleque, doce de abóbora. Tem gente que não vê a hora de junho chegar para se deliciar com as tradicionais sobremesas às festas juninas e eu me enquadro nesse grupo aí. Se a difícil tarefa de degustar essas delícias é tão aguardada, quem também comemora e espera um junho mais doce são os comerciantes. A expectativa, claro, é vender ainda mais até o fim do mês, como vamos ver na reportagem de Danilo Arroio e Russell Barufi. Para quem gosta de doces feitos à base de amendoim, esse é o verdadeiro paraíso. Aqui são fabricados, em média, 80 toneladas por mês desse tipo de produto. Com a chegada das festas juninas, a produção cresce ainda mais, em torno de 50%. Por conta disso, o expediente foi aumentado em 2 horas por dia. Paçoca vende o ano todo, né? Mas nesse ano, nessa época, é a melhor época do ano para se vender doce. Entre os principais doces consumidos nessa época do ano, principalmente por causa das festas juninas, estão a tradicional paçoca,
o pé de moça, o pé de moleque e também a paçoca rolha. Já os doces que não têm o amendoim como ingrediente principal estão o doce de abóbora, o doce sírio e também o doce de banana. A paçoca é o carro-chefe nosso, mas a gente também trabalha com outros produtos que também tem uma boa aceitação, né? Doce de batata, o pé de moça, o pé de moleque também são aí um grande atrativo aí que as pessoas gostam muito. Os doces de amendoim hoje no país são os mais consumidos. E para você que tem curiosidade em saber como se fabrica um dos doces mais tradicionais, que é a paçoca, nós acompanhamos todo o processo. O primeiro passo é a mistura do amendoim moído com uma calda de açúcar. Depois de misturada, a massa é colocada nessas mesas, onde ela é esparramada e, por fim, cortada. Somente após isso é que vem a embalagem e está pronta para o consumo. Todo o processo demora, em média, 2 horas. A paçoca ela não tem muitos ingredientes na paçoca, né? O que demanda é a quantidade de amendoim que você coloca na paçoca. Então, quanto mais amendoim a gente colocar, mais gostosa ela vai ficar. Deu água na boca essas imagens, hein? E a festa junina deve ajudar também a melhorar as vendas nos supermercados. A APAS, que é a associação da categoria, estima um aumento de 10% a 15% na venda de produtos relacionados às festividades, como, por exemplo, amendoim, milho para pipoca e canjica. Ao longo dos últimos 12 meses, os preços de alguns itens relacionados a esse período aumentaram, como o refrigerante, que está quase 11% mais caro. Já as frutas ficaram mais baratas. E no próximo bloco, os detalhes da previsão do tempo e também um estudo que tem preocupado. É que a área de desmatamento da Mata Atlântica só tem aumentado. E ainda nessa edição, você vai ver como foi o dia do desafio aqui na cidade. Atenção universitários, o prazo para a renovação dos contratos do FIES foi prorrogado. Agora vocês têm até o dia 16 de junho para acessar o sistema. A Inaê Rodrigues tem as informações para a gente. Olá, Inaê. A prorrogação aconteceu depois que o sistema de regularizações do FIES saiu do ar nesta quarta-feira, que era a data final para a renovação. Os estudantes que fazem uso do recurso também podem aproveitar o prazo para alterar o curso ou a instituição em que está matriculado, além de solicitar o aumento do tempo de duração do financiamento. Quem for renovar o contrato deve primeiramente procurar a instituição em que está matriculado, depois acessar o sistema informativo do FIES. Tudo isso tem que ser feito até o dia 16 de junho. Inaê Rodrigues para o TVU Jornal. Obrigado, Inaê. Realmente uma tarde aí que causou muito transtorno para os alunos, né? O Ministério da Educação divulgou que cerca de 1.028.000 estudantes devem realizar o aditamento nesse semestre. A Mata Atlântica atingiu o pior nível de desmatamento. Perdeu de vegetação mais do que a área urbana de Belo Horizonte. Dá para ter uma dimensão disso, né? O levantamento é da ONG SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lar de árvores como o cedro, o angico branco e o pau-brasil, a Mata Atlântica é um dos biomas com maior variedade de espécies de plantas e animais do mundo. A floresta está presente em 17 estados brasileiros e até em partes da Argentina e do Paraguai. Mas o Brasil não anda cuidando bem da mata. Restaram apenas 7% da vegetação original, desde a chegada dos portugueses em 1500. A região destruída equivale à área da Colômbia e o desmatamento avança. Levantamento feito pela Fundação SOS Mata Atlântica de maio de 2015 a maio de 2016 mostra que foram desmatados mais de 29.000 hectares no período, um aumento de quase 58% em relação ao ano anterior. O estado que mais desmatou foi a Bahia, que perdeu mais de 12.000 hectares, principalmente por queimadas e transformação da floresta em pasto.
Em seguida, vem Minas Gerais, que registrou mais de 7.000 hectares de Mata Atlântica desmatada, grande parte pela produção de carvão e o cultivo de eucalipto. Na sequência, vem os estados do Paraná e do Piauí, com o desmatamento de mais de 3.000 hectares. Nós tivemos o Código Florestal, aprovado há algum tempo atrás, que deu uma anistia para todos esses que fazem essa degradação. E agora nós estamos tendo um problema tão sério, que é o do licenciamento ambiental. Esses casos da Bahia foi um processo resultante de um licenciamento mal feito que fez com que essa atividade do desmatamento proliferasse ou ganhasse escala. Em 2015, os 17 estados da Mata Atlântica fizeram um acordo para chegar a desmatamento zero em 2018. Mas esse resultado ainda está bem longe de ser atingido. No último levantamento do SOS Mata Atlântica, só 5 estados já estavam no nível de desmatamento zero: Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. O desafio é conseguir combinar a atividade econômica com a preservação da floresta. Muito triste, né? O governo de Minas Gerais informou que o desmatamento no estado foi reduzido nos últimos anos e que as ações de fiscalização ambiental resultaram em multas e embargos de áreas. Já o governo do Paraná disse que ainda não teve acesso ao levantamento da SOS Mata Atlântica. Os governos da Bahia e do Piauí preferiram não se manifestar. E a conservação florestal na área urbana foi o tema do primeiro encontro da 16ª Semana Biogeo da Unifev. Os alunos dos cursos de Biologia e Geografia seguem até sexta-feira com palestras, oficinas e minicursos. O evento também é aberto à comunidade. Para saber mais é só você ir lá no unifev.edu.br. E hoje a sensação térmica chegou aos 30 graus e os termômetros podem cair agora à noite, pode chegar nos 20. Isso tudo porque o clima já começa a dar sinais que vai mudar. Olá, boa noite. O mês já deve começar com chuva e queda nas temperaturas. Amanhã em São Paulo, a previsão é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme e a mínima deve ser de 14 e a máxima pode chegar aos 22 graus. Em Rio Preto, a quinta-feira deve ser de sol, com muitas nuvens, períodos de céu nublado e possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 21 graus. Aqui em Votuporanga, a previsão é que o sol apareça. Entre as nuvens, durante todo o dia, a chance de chuva é de 80%. Os termômetros vão de 14 a 23 graus. Amanhã eu volto, até lá! A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou hoje por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que prevê a realização de eleição direta para presidente e vice-presidente da República se os cargos ficarem vagos nos 3 primeiros anos do mandato. Atualmente, a Constituição admite eleição direta apenas se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos. A PEC será encaminhada para votação no plenário do Senado e, se aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados. E a seguir vamos mostrar como foi o dia do desafio aqui em Votuporanga. Também temos fotos das atividades em Valentim Gentil, já no próximo bloco. A Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de um docente para curso de pedagogia. Então, atenção, os interessados devem se inscrever até o dia 11 de junho por meio do site unifev.edu.br. Para ocupar o cargo, é necessário ser graduado em curso superior de pedagogia, reconhecido pelo Ministério da Educação e possuir pós-graduação na área de Braille e Soroban. Nada de ficar parado, pode juntar a turma aí de casa, os vizinhos e fazer alguma atividade física, ainda dá tempo. É que Votuporanga está participando hoje, assim como dezenas de países, do Dia do Desafio. A ideia é mobilizar a população contra o sedentarismo e tem dado certo, como a gente vai ver na reportagem do Danilo. Muitos votuporanguenses acordaram bem cedo para participar do Dia do Desafio. Neste ginásio, cerca de 40 pessoas se reuniram para se exercitar. Durante 30 minutos foram desenvolvidas várias atividades físicas. Quem participou gostou. Muito bom. A gente faz uns exercícios, a gente tem ânimo para trabalhar durante o dia. Então a gente vem de manhã aqui, a gente faz os exercícios, a gente fica com mais disposição. Maravilhoso, isso aqui revigora a alma, deixa a gente para frente, é maravilhoso. E todo mundo tem que fazer isso sim. Esta é a 23ª edição do Dia do Desafio.
Votuporanga está entre as 3.400 cidades de 18 países que participam dessa prática. No ano passado, ela concorreu com uma cidade da Nicarágua e foi a vencedora. As atividades podem ser feitas até às 21 horas, tá? Que depois disso os dados são lançados no sistema para a gente ter a totalização de participantes entre todas as cidades para saber quem saiu vencedor. Mas lembrando que o objetivo principal não é a quantidade, se ganhou ou se perdeu, mas sim para o público, a população ser ativa, ter uma vida saudável. Nessa escola municipal, os alunos participaram de uma caminhada pelas ruas próximas à escola. Diariamente elas são incentivadas a participar da prática da atividade física. Por isso que nós realizamos esse evento da caminhada para maior incentivo da atividade física. É muito bom, é uma incentiva boa que a gente pode caminhar com nossos amigos, pode se divertir, tá fazendo um exercício bom. É muito legal porque a gente fica junto com os amigos, faz uma caminhadinha que é muito bom para a saúde. Em Valentim Gentil também teve dia do desafio. O pessoal por lá, assim como de Votuporanga, já acordou animado e foi para a rua. Eles fizeram uma caminhada e aproveitaram para deixar o sedentarismo de lado. Parabéns para todo mundo que participou e fica aí o convite para adotar no dia a dia alguma atividade física. Faz bem para o corpo e também para a mente. E aí galera do Futeblog, beleza? Quarta-feira, dia de Copa do Brasil, dia de jogo importante para o Palmeiras. Palmeiras que leva uma vantagem importante hoje à noite para Porto Alegre, porque venceu o primeiro jogo de ida das oitavas de final por 1-0. Se perder por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. O Palmeiras então joga pelo empate, eu acho que da Palmeiras, no momento aí que vive o Internacional, trocando de técnico, Guto Ferreira assumindo o Inter, o Antônio Carlos Zago foi demitido do comando do time de Porto Alegre. O Palmeiras eu acho que tem muito mais time do que o Internacional. O detalhe do Inter é que o Inter pode ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro por conta daquele caso do zagueiro Vitor Ramos. Vitor Ramos, que inclusive é ex-zagueiro do Palmeiras, mas que o Inter tentou forjar uma escalação irregular do zagueiro. Então, perícias do STJD comprovaram que o Inter tentou manipular e-mails do Internacional. Então, existe essa possibilidade. A gente sabe que na justiça desportiva aqui no Brasil a coisa é muito complicada. Então, tudo pode acontecer ou mesmo nada pode acontecer, essa que é a verdade. Para falar um pouco aí dos grandes de São Paulo, o Tricolor tenta contratar o zagueiro Kleber que foi da Ponte Preta, foi do Corinthians e que hoje está encostado no Santos, é bom zagueiro, isso prevendo já uma possível saída do Rodrigo Caio, muito embora o jogador disse recentemente que prefere ficar no Brasil para jogar na seleção brasileira, mas com certeza os euros sempre falarão mais alto. Essa aqui é a verdade. E o Santos e o Corinthians se preparam em treinamentos, vendo quem vai jogar o clássico de sábado às 7 horas da noite em Itaquera. Lembrando que existe promessa de casa cheia, mais de 23 mil ingressos já vendidos para esse jogo, tá certo? Grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. Para rever as nossas reportagens é só ir lá, tvunifev.com.br ou no facebook.com/tvunifev. A segunda edição do TV Jornal volta às 7 da noite amanhã. Até lá!